Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 24 de julho de 2025. Pokrovsk se transforma em um pesadelo russo. Aquele lugar que é o objetivo principal da Rússia é um pesadelo para eles. Talvez nem todos tenham esse pesadelo e não sintam isso, principalmente aqueles dirigentes russos que não se importam com quantas baixas eles estão tendo. Mas eu quero convidá-los, inscrevam-se no canal, porque aqui você vê a verdade. Quero convidá-los também a darem um like, compartilhem com suas redes sociais e façam os seus comentários. Muito obrigado, eu conto com vocês. Bom, quero também dizer, eu estou em viagem, então esse ambiente aqui que eu estou improvisado e no final de semana eu retornarei para Curitiba. Eu voltarei então ao meu local normal onde eu faço os vídeos. Bom, a ofensiva de Pokrovsk se transformou em um pesadelo para os russos. A Ucrânia, ela tem realizado um grande trabalho, um trabalho heróico para aumentar a produção de drones e com isso também ajudar a linha de frente, principalmente Pokrovsk, que é o principal local que é disputado pela Rússia, sem sucesso até agora. Embora eu divulguei ontem no vídeo que houve uma infiltração, mas grupos pequenos e que foram identificados, informações já confirmadas hoje, quem não foi preso foi totalmente eliminado. Aliás, a maioria foi eliminada. E isso, agora quero destacar a produção de drones que eles estão recebendo. Pokrovsk é um dos locais que recebe muitos drones, provavelmente comparativamente às outras regiões, é o que recebe uma maioria de drones. Isso até está, vamos dizer assim, combinando com a nomeação de um comandante da unidade de drones, que é o comandante mais bem sucedido da Ucrânia, que é o Magyar, né, para liderar o novo grupo de forças de drones do país. A unidade dele é a unidade que mais destruiu material e tropas inimigas, no caso, tropas russas, né? Isso tem como resultado o verão mais sangrento da guerra para os russos. E principalmente, vamos destacar aqui, como eu fiz no título, em Pokrovsk. A ofensiva russa se tornou o ano mais mortal até agora para os próprios russos. Até desde o início do ano, aproximadamente 100 mil mortos desde janeiro eles tiveram, conforme declarado inclusive pelo próprio secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, numa declaração que ele fez agora, a questão de uma semana, e pelo secretário de Estado dos Estados Unidos da América, Marco Rubio. Uma proporção impressionante dessas baixas. 80% foi infligida pelas forças de drones ucranianos, ou seja, dessas 100 mil baixas, 80 mil aproximadamente, quem fez essas baixas foram drones ucranianos. Reconhecendo o papel transformador que os drones desempenham, né, a Ucrânia unificou as unidades de drones de elite, que ela chama que são unidades de elite, sob um grupo de sistemas de drones, colocando o comandante de drones altamente qualificado Magyar, que está comandando esse grupo, sob o comando dele, né? E não sei se dá para chamar de tropa, né? Ou seja, essas unidades militares, porque tem militares, tem operadores de drones, tem tudo, né? Mas essas unidades militares de drones, elas já mostraram a sua eficácia, elas já mostraram que têm competência de segurar e muitas vezes a maioria das vezes sem interferência da tropa propriamente dita de infantaria da Ucrânia, ou dos tanques de guerra da Ucrânia, ou dos blindados de combate da Ucrânia. Então eles têm conseguido segurar e também, é claro, muitas vezes combinando com manobras combinadas com a artilharia de obuses e artilharia de morteiros, né? Somente em junho, né, essa formação, vamos chamar assim, atingiu mais de 19.600 alvos russos e destruiu 5.024 alvos, né?
destruindo 5.024 desses que elas atacou. Incluiu 88 tanques, 129 veículos blindados, 427 peças de artilharia e 31 unidades lançadoras múltiplas de foguetes. Eliminou quase 5.000 soldados russos só em junho, que eu estou relatando para vocês. Essa nova formação de drones que o Magyar, vamos dizer, está comandando, foi particularmente crucial para deter o grande avanço que os russos queriam fazer na direção de Pokrovsk e ressuscitar uma nova ofensiva para conquistar Pokrovsk. E fracassaram e estão fracassando. Os drones ucranianos foram que desmantelaram essas tropas russas de assalto, uma por uma. Cada tropa foi desmantelada, cada coluna blindada foi desmantelada. Eles atacaram implacavelmente as linhas de suprimento da Rússia, transformando estradas em zonas da morte e deixando as forças russas paralisadas, isoladas e incapazes de avançar. Para apoiar essa estratégia, impulsionada por drones, a Ucrânia disparou sua produção doméstica de drones em 900%. Vocês vejam que número, né? Isso é fundamental e importante para a guerra. Agora, isso só no último ano, em 900% ela cresceu, a produção de drones. A produção mensal aumentou de 20.000 unidades, ainda em meados de 2024, para mais de 200.000. Um negócio assim absurdo, né? Mas muito positivo para a Ucrânia, que com isso está conseguindo vitórias muito grandes nessa guerra que ela é a vítima, nessa guerra que a Ucrânia ela é criminosamente atacada pela Rússia. Os principais fabricantes observam que um aumento de 10 vezes, ressaltando a determinação da Ucrânia em vencer uma guerra de atrito por meio da inovação constante na tecnologia do campo de batalha. Ou seja, é importante, a Ucrânia está apostando na inovação para ganhar essa guerra. Esse crescimento explosivo garante um fluxo de drones acessíveis, versáteis para a implantação na linha de frente. No centro dessa revolução, dessa guerra de drones, a Ucrânia está com a iniciativa. Vamos chamar assim, a linha de drones, né? A linha de frentes de drones da Ucrânia. E eles fizeram uma linha do presidente Volodymyr Zelensky, essa linha de frente, né? Lançada em fevereiro de 2025. Esse programa estratégico, ele unifica as principais unidades de drones da Ucrânia sob um comando centralizado com o objetivo de criar uma zona de destruição letal de 10 a 15 quilômetros ao longo dos setores da linha de frente. A estrutura de comando unificada permite que os drones sejam implantados de forma rápida e estratégica, maximizando o impacto e minimizando os riscos para o pessoal ucraniano. Um comandante de unidade de drones ucraniano comentou que o projeto vai proporcionar a capacidade de detecção escalonada dos russos e a destruição oportuna das forças da Rússia, à medida que se aproximam de posições ucranianas, fortalecendo significativamente as capacidades de reconhecimento e ataque da Ucrânia. O objetivo é criar uma barreira de drones que os russos considerem impossível de romper ou extremamente difíceis de penetrar em certas seções. O impacto nas operações russas tem sido severo. Soldados russos reclamam da perda de suprimentos e munições em posições até 15 quilômetros atrás da linha de frente. Apesar das densas florestas de fileiras de árvores, em algumas áreas, fornecerem cobertura natural, apesar da vasta linha de frente, as linhas de suprimentos russas continuam fortemente dependentes de um número muito limitado de estradas para eles e que são vigiadas constantemente pelos drones de reconhecimento da Ucrânia. Então eles têm uma escolha muito limitada de rotas. Isso aumenta drasticamente a eficiência dos drones ucranianos. Frequentemente que se aproximam com uma taxa de ataque, quando os drones vêm para atacar, os drones de ataque, de 100% contra as colunas de suprimento, da Rússia. Unidades de engenharia da Rússia falharam notavelmente em criar estradas de terra alternativas, ou seja, a engenharia deles tentou construir outras estradas, deixando comboios de suprimento expostos.
veículos frequentemente partem sob garantias de segurança, mas em poucos minutos são reduzidos a pó, a destroços, ficam em chamas pelas tropas ucranianas, ou seja, pelos drones ucranianos. À medida que as condições mudam rapidamente em terra, a atividade implacável dos drones, em um exemplo observado, inclusive por um analista russo, são cada vez mais forçados a enviar munição para posições de morteiros na linha de frente. Manualmente eles têm que mandar, não dá para ir motorizado mais, com soldados carregando projéteis à mão enquanto avançam, trazendo inclusive um risco de morte maior para o soldado russo, que pode explodir junto com a munição. Essa guerra que a Rússia tem alardeado das suas vitórias, inclusive diz que já saiu de Donetsk, próxima a Pokrovsk, naquela região, para ir a Dnipropetrovsk, tem se mostrado uma mentira, e que a Ucrânia, com o uso de drones de fabricação própria, tem limitado muito o avanço deles. Tanto na linha de defesa de Pokrovsk, que virou o inferno russo, virou o Armagedon para as tropas russas. Muito obrigado a vocês que assistiram esse vídeo. Eu conto com você para se inscrever no canal, porque aqui você viu a verdade. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade. Muito obrigado.